Olá, pessoal, tudo bem? Olha só onde eu estou hoje, num lugar muito espetacular. Penso até que é um lugar especial em Bragança Paulista. Estou aqui na antessala da Câmara Municipal e vou conversar com uma das pessoas que acho que a última entrevista que eu fiz com você já vai fazer acho que uns 8 anos. Eu acho que já vai fazer uns 8 anos, 7, 8 anos. O tempo passou, Cláudio Moreno. 8 anos? Acho que 5, hein, Rodinei? Olha, faz tempo já. Foi bem antes de você ser... Não foi 2015, 2016, não foi não? Olha, faz tempo. O mais importante é que nesse tempo todo muita coisa passou e eu queria ter muito essa oportunidade para conversar com o Cláudio, para ele me contar, porque se para ele foi um aprendizado dessa jornada dele, eu que acompanho o Cláudio desde que eu moro em Bragança Paulista, 1998, quando eu mudei para cá. Então, eu conheço, eu já vi essa evolução de Bragança nesses últimos anos, e é muito legal a gente ouvir o que o Cláudio tem para falar para nós em cima desses assuntos, que eu penso que é muito importante, porque eu quero conversar com você como eleitor, como população. Ok. Né? Então, e aí, tá tudo certo? Você estava com saudade depois de tanto tempo a gente voltar a falar ou não? Bom, eu te vejo sempre, a gente conversa até. Agora, esse bate-papo aqui é público para você divulgar no seu canal, para divulgar nas redes sociais, realmente já fazia um tempinho. Mas eu acho que não são 8 não, viu? Olha, faz tempo já. 2015, 2016, vamos lá, 5, 6 anos. 6 anos, 6 anos. Mas olha, Rodinei, para mim, aquela minha rotina que você fez a última entrevista para cá, só aumentou um pouco o trabalho, mas para mim não mudou muito. Agora que eu tenho aprendido bastante com o exercício de um cargo eletivo, tenho. Se é isso que você queria saber, a gente tem uma ideia, porque eu acompanho o Legislativo desde 1992 como imprensa, como radialista, como jornalista, e sempre tive uma posição muito crítica à forma que os parlamentares atuam, não é? Então eu tenho essa situação, eu chego aqui, hoje eu sou um dos vereadores, e com aquela mesma linha de cobrança, de dizer que não está bom, que precisa melhorar isso aqui. Aí você sabe que tem alguns atritos que acabam acontecendo, né? É o que eu quero que vocês fiquem sabendo, porque eu quero saber. E vai ser muito bacana isso. Bom, onde é que eu queria começar com isso aí? Você sempre foi um cara da imprensa. Continuo sendo. Você sempre foi uma pessoa que, desde que eu te conheço, sempre com muita personalidade, sempre falando o que você acreditava e lutando pelas suas opiniões. Não mudou nada. Isso sempre gerou muito conflito. Quando você foi, agora principalmente nessa última eleição, que eu não sei se você sabe, eu acredito que sim, mas o Cláudio está entre os 3 mais importantes vereadores na cidade. E por que eu digo os mais importantes? Porque está entre os 3 mais votados. Então, eu estabeleço importância para um vereador com base na quantidade de pessoas que acreditam no seu trabalho, que acreditou no seu trabalho. Então, na minha concepção, na minha verdade, você está entre os 3 mais importantes aqui em Bragança Paulista. E uma das coisas que tinha é que, quando você foi eleito com essa quantidade de votos, a primeira coisa que a gente ouviu o Cláudio tem telhado de vidro. Por que telhado de vidro? Porque você sempre foi muito crítico às ações públicas, o que não era feito, o que era feito de errado, etc. e tal. Como foi isso para você? Isso te serviu como um estímulo? Isso te serviu como uma linha, um parâmetro para você definir como é que deveria ser sua conduta nessa linha? Como é que foi essa história do Cláudio ter telhado de vidro e não poder pisar na bola? Bom, primeiro que essa tese do telhado de vidro eu não concordo muito. Eu penso que os vereadores que aqui estavam, quando saiu o resultado, Cláudio Moreno eleito, falaram, fixe, o cara foi eleito, velho, e agora? Como é que vai ser isso? Porque havia uma dúvida do mundo político em Bragança se eu, Cláudio Moreno, radialista, jornalista, comunicador, se eu iria vir à Câmara, eu ia tentar mudar a Câmara ou a Câmara ia me mudar? Certo, é isso mesmo. Porque existe um corporativismo enorme na Câmara. E eu já deixei claro para os vereadores o seguinte, no primeiro contato de conflito, eu falei, olha, se vocês realmente imaginavam que eu ia vir para cá para fazer amizade com vocês, vocês estão bem enganados. Eu não vim aqui para fazer amizade com os vereadores. Eu vim para respeitar a posição de cada um, a votação de cada um, mas continuar naquela linha que eu acredito. Nós hoje temos um problema que eu tenho batalhado bastante para ver se a gente consegue mudar, mas não é fácil, essa ideia de corporativismo. O pessoal meio que depois que se elege, se fecha num casulo e fala, não, agora é só daqui a 4 anos, né? E não é mais assim. Não é mais dessa Cláudio, forma. olha... E aí veio o conflito. Só para concluir
nessa sua linha de telhado de vidro, veio o conflito, porque eu tenho a seguinte imagem hoje: o vereador que aqui está, quando ele me olha, ele não vê um outro colega eleito. Ele vê um comunicador que o criticava, que o cobrava, que agora tem, além dessa arma de comunicação, o mesmo poder que ele. Da mesma forma que ele é autoridade, eu também sou. A autoridade eleita é autoridade no bom sentido, não é naquela questão de poderoso, não. Eu tenho a mesma autoridade que eles. Não uma coisa que antigamente eu cobrava informalmente, hoje eu cobro oficialmente. E tem dado uns quebra-pau bom aqui, viu? Tem sido... Porque eu tenho olhado na mídia, principalmente pós as assembleias que tem, de todas as sessões da Câmara. Sessões da Câmara, etc. e tal. As reuniões. As reuniões da Câmara. Que depois sai um racha. Tipo, te cobram por você ter implantado algo muito polêmico, que vai criar um certo transtorno. Posso dizer que você continua correndo risco, como você sempre fez. Você anda numa linha de risco, tipo assim, você, para defender aquilo que você acredita, principalmente nessa questão política, você acaba assumindo fortes riscos. Faz novos adversários, aumenta um pouco esse atrito, isso acontece mesmo. E estar com a consciência tranquila do seu comportamento como ser humano, como homem, como bragantino, como pessoa e como vereador, te deixa tranquilo para enfrentar essa luta? 100%. Você começou a conversa dizendo algo que eu acho muito importante. É o que a gente acredita. E eu acredito nisso. Eu acredito que o parlamento tem que ter debate, tem que haver novas ideias, mesmo que eu apresente um projeto que naquele momento não vai ser aprovado, eu causei um debate. Aí eu tenho a sua opinião, tenho a opinião de quem está nos acompanhando, e quem está nos acompanhando vai falar assim, puxa, eu tenho um vereador que é meu amigo, eu vou falar para ele, eu concordo com essa ideia do Cláudio aí, hein? Aí quem sabe, eu vou te dar um exemplo concreto. Em 2017 eu apresentei uma ideia aqui na casa, para se o vereador faltar à sessão, descontar dele o dia. E foi um Deus nos acuda, uma briga imensa, e no final de 2017 eu perdi. Foi 18-1, só teve o meu voto, perdi. E aí eu aprendi que no colegiado a gente precisa convencer as pessoas. Aí trabalhei em 2018, trabalhei em 2019, e nós fizemos uma comissão de vereadores para mudar o regimento interno. E nós estamos gravando essa entrevista hoje, esta semana, nós aprovamos essa mudança. A partir de agora, o vereador que faltar à sessão e não justificar, vai descontar quase R$500 do salário dele. Então, qualquer trabalhador pode faltar. Eu, como vereador, se eu quiser faltar, eu posso, mas agora desconta do salário, que é uma questão justa. Mas veja só, eu levei 3 anos e 2 meses para chegar no momento que aí, vamos fazer o seguinte, coloca essa ideia como sendo algo que a casa inteira quer. Então, não ficou aquela, foi o Cláudio, mas todo mundo sabe que a semente lá atrás foi eu que plantei. Tá, eu tenho 3 assuntos bem legais para perguntar. Vamos lá, ping-pong. Só que antes eu quero te falar o seguinte, mercado de trabalho em Bragança Paulista. Olha, o mercado de trabalho em Bragança Paulista hoje, eu acho que nós estamos vivendo uma crise muito grande, né? Nós temos um problema muito grave que eu acho que o poder público pode ajudar. É falta de mão de obra treinada, falta de mão de obra preparada. Às vezes surge, quando surge qualquer oportunidade, que a exigência máxima é 2º grau completo, você tem 5.000 candidatos na porta. Mas se surgir uma oportunidade, como por exemplo, olha, o pessoal que trabalha hoje com ciência da computação, que trabalha com essa questão de ver dados, internet e tal, nós temos uma mão de obra, pouca gente que sabe tratar disso aí. O mercado até sobra vaga. O poder público em Bragança não conseguiu ainda, e esse governo inclusive também não conseguiu ainda, estimular isso. Só que a gente tem uma novidade, está se implantando aqui uma incubadora de empresas, isso vai ajudar, vai dar oportunidade para essa moçada. O governo Bolsonaro agora lançou aí uma MP do Verde e Amarelo para tentar facilitar o primeiro emprego. O Congresso vai ter que votar agora, que está perdendo a validade, eu acho que é uma ideia muito boa. E Bragança está num momento de procurar atrair novas indústrias. Só que eu te pergunto, e aí? Nós temos mão de obra para as novas indústrias? Se for uma indústria como essa, que dá de extrema, que o cara vai para ser ajudante, para puxar ferro, para puxar
carga, para fazer força, chão de fábrica? Tem, né? Então, para ser direto no seu caso, eu acho que o município de Bragança Paulista precisa colocar isso como uma prioridade. Hoje, nós temos que qualificar essa mão de obra. O que é que tem para qualificar? Aqui tem FATEC, Instituto Federal, Senai, SESI. E a pessoa que está nos acompanhando, ela tem que entender isso. Ah, eu não consigo arrumar emprego. O que você sabe fazer? Aí a pessoa fala, tudo. Não sabe, né? Tudo. A pessoa não está. Ela tem que se preparar. E aí eu acho que cabe a quem está no poder procurar alternativas. Eu penso assim. Tá, agora vamos seguir nessa sequência da educação, da qualificação. Eu vi que você fez um trabalho, eu particularmente trabalho com a educação profissional, sei da importância que tem de uma influência, de um professor, de um facilitador, de alguém que realmente cuida do outro. Você fez um projeto, queria que você falasse um pouquinho desse projeto que você fez, de premiar os melhores professores. Porque a valorização do professor, no Brasil, é muito ruim. Quando você vê uma atitude dessa, de um plano desse, para valorizar essas pessoas que é uma referência para os jovens, para as crianças, não é? Como é que foi isso aí? Olha só, eu cresci numa região do país que professor tem um respeito muito grande. A sociedade, lá no Nordeste, eu, dos 3 anos de idade até terminar o colegial, eu estudei no Nordeste. Aliás, uma escola que é considerada uma das melhores do Brasil, e é pública. E a gente cresceu numa área que o professor era meio que autoridade. Era não, até hoje ainda há um respeito muito grande pelo professor lá. E quando eu assumi o cargo aqui, eu falei, puxa, eu podia arrumar uma forma de reconhecer isso, né? Demonstrar o respeito que eu tenho pelo professor. Aliás, eu acho que o professor é a profissão das profissões, né? Porque todo mundo que aprende alguma coisa teve um professor. E para a gente, que caminho a gente encontraria para fazer isso? Apresentei uma lei que todo ano, na semana do dia do professor, e o meu sonho é que isso aconteça no dia do professor, a gente entrega uma homenagem. E como funciona essa homenagem? Ah, é porque o professor é amigo do Cláudio? Não, é porque o professor é professor. Ele vai apresentar, ele inscreve um trabalho que ele está dando aula para o seu aluno, aquele trabalho é avaliado por uma banca, tem uma pessoa da Universidade de São Francisco, uma da FESB e uma da Secretaria de Educação. É mérito, é meritocracia. O professor se inscreve e ele acaba sendo estimulado a apresentar novas ideias, práticas bem-sucedidas na escola. O primeiro foi entregue em 2018, o segundo em 2019. Só que em 2019 a gente entendeu que existem hoje 72 escolas no município. Ao mesmo tempo são 72 diretores e 72 coordenadores. A gente não tinha incluído esses profissionais. Os professores mesmos falam, puxa, olha, para esse prêmio que eu ganhei, o coordenador teve que estar junto, então nada mais justo que você também incluir o coordenador. Então nós mudamos agora, o prêmio muda para o nome Educador Nota 10. Não isso é baseado em algo que já se faz no governo federal, mas aqui em Bragança não tinha. Quando a gente colocou isso em prática, veio a premiação. Puxa vida, o que a gente vai dar de prêmio professor? Na minha cabeça era só mais estudo, mais estudo, mais estudo. E tanto é que nós colocamos como premiação, a parceira da Universidade de São Francisco deu uma bolsa de estudo para o cara fazer lá uma pós-graduação, tudo pago pela universidade. Aí o professor falou, Cláudio, eu que já tenho pós-graduação, como é que faço? Eu gostaria de ganhar outra coisa. Aí nós incluímos o lazer, uma viagem internacional. E esse ano de 2019 foi para a Argentina. Nós estamos agora estudando desse ano de 2020, mais uma viagem internacional, e a universidade também dando a bolsa de estudos para quem passar. E cresceu muito na rede isso, Rodinei, porque o pessoal começou, o próprio professor falou, puxa vida, não é um negócio eleitoreiro, não é algo assim para fazer média com a gente, não, é para premiar o mérito. E quando os professores começam a se preparar para fazer a inscrição do projeto, surgem novas ideias. Sabe qual foi o projeto que ganhou em 2019? Sobre robótica. Olha que bacana. E, não sei se você sabe, a rede tem 72 escolas, há pelo menos 23 escolas já tem a robótica. Isso era coisa que era de escola particular só. A escola particular que tem isso. Não, a escola pública de Bragança tem isso. Então, eu tive a oportunidade e fiquei honrado em poder deixar algo. Porque se amanhã eu não for vereador, vai continuar isso aí. É uma lei. Daqui a 10 anos, isso vai estar funcionando.
Bom, gente, olha só. Só para lembrar, estou aqui na antessala da Câmara Municipal de Bragança Paulista. Hoje é 12, né? 12 de março. Quinta-feira, o solzão rachando lá fora. E é o seguinte, estou com quem aqui? Estou com o Cláudio Moreno, terceiro vereador mais votado, um dos caras, posso dizer, mais importantes aqui da cidade. Dificilmente acho que tem um bragantino que nunca ouviu falar do Cláudio Moreno. Pro bem ou pro mal, né? Pro bem ou pro mal, mas acho que o importante é isso. Você tem a fama, o conhecimento, e eu acho que você está mostrando uma coisa muito legal agora, que é trabalho. Eu, como cidadão, como eleitor, eu vejo que você está mostrando um trabalho de vereador profissional, de quem está realmente voltado para cuidar dos outros. Que é isso que eu penso, que às vezes a pessoa quando vai se candidatar, ela tem vontade de cuidar dos outros. Mas a gente como eleitor, como povo, a gente tem a sensação que parece que depois que ele entrou lá, ele perde essa vontade. E você é uma pessoa que vem mostrando que você mantém esse fogo aceso, essa vontade de fazer as coisas legais para as pessoas. Eu tenho um assunto bem polêmico para discutir com você, vou deixar para o terceiro para depois, porque antes eu queria também te falar o seguinte, e essa história de pensar em depois, o SAMU, por exemplo, às vezes as pessoas precisam e liga para o SAMU, e é trânsito, a dificuldade, e até chegar, às vezes, chega tarde, né? E eu fiquei também sabendo que você teve uma intervenção muito forte, porque quem chega em Bragança agora vê uma unidade do SAMU lá na entrada de Bragança. É verdade. Como é que foi esse trabalho que você fez? Por que aconteceu isso? Como que é? Bom, primeiro o pessoal precisa saber o seguinte, o SAMU de Bragança é um SAMU regional que envolve algumas cidades da região e a Bragança é a sede. E ele é tido hoje como um SAMU que tem uma qualificação, ele é tido como exemplo nacional. E nós tivemos esse material aqui da Imigrantes, colocado esses semáforos, deu uma travancada no trânsito e tal, a intenção era melhorar, acabou dando uma piorada. E o SAMU, a sede dele hoje, fica na Hípica Jaguari, do lado do Bom Jesus. Os técnicos do SAMU fizeram um levantamento e disseram, olha, nós precisamos de uma sede lá na região sul, para diminuir o tempo de resposta para aquela região. E eu fui procurado pelo Israel Silva, que é o coordenador do SAMU, ele passou para mim as informações, conversei com a secretária de Saúde, a Marina de Oliveira, e faltava aí aquele empurrão da parte política. Porque, como a gente acabara de renovar a frota, eu fiz um trabalho inicial com o deputado federal Herculano Passos, consegui, através dele, a renovação de todas as ambulâncias do SAMU da região. E aí, nessa linha, para o SAMU continuar como referência, nós entramos com esse pedido. O prefeito atendeu o meu pedido, a minha solicitação, fez o investimento, reformou aquela parte de um prédio que antigamente era para informação turística, mas que não pegou, não foi muito utilizado. E aí, quando a gente demonstrou com dados técnicos que valeria o investimento, o prefeito foi lá e carimbou. E foi inaugurado agora. E tem um outro ponto do SAMU que eu estou lutando agora, que é uma especialização deles para eles levarem na própria ambulância principal, que tem uma que é mais equipada, o sangue. Tem uma bolsinha, eles levam um equipamento como se fosse de guerra, que o pessoal usou na guerra, um equipamento que condiciona aquele sangue ali, e se ele chegar num caso muito grave, já tem um sangue ali para fazer a transfusão. Tem um médico em Bragança que tem feito um trabalho excepcional com isso. Eles estavam precisando de uma força na parte política. Nós marcamos uma reunião em Brasília, na Anvisa, para conseguir caminhar isso. Isso deve ser colocado em prática nos próximos meses e Bragança vai ser referência internacional. Nós temos hoje 12 países que usam isso, Bragança vai ser uma cidade que vai entrar nesse mesmo rol. E para encerrar, nós estamos lutando pela motolância também. A motolância, o enfermeiro vai na frente, na moto, se tiver um congestionamento, aquela moto chega primeiro lá e dá o primeiro socorro. Então, qualquer pessoa que falar do SAMU em Bragança sabe que o SAMU é referência nacional e eu sou uma das pessoas que ajudo o SAMU na parte política, mas os técnicos são muito bons lá. Fantástico. Bom, então a gente já falou da parte da educação, que o Cláudio está tendo as suas intervenções, muito legal. E também quero agradecer e parabenizar todos os professores e botar na cabeça, que a gente sempre tem na cabeça, né, que o professor é essa motivação e essa questão da saúde é tudo na vida das pessoas, né? Principalmente quando bate a urgência e a emergência. Pois é, só quem passa por isso sabe, né? Exatamente. Agora,
Só lembrando aqui, né? Estou na antessala da Câmara Municipal em Bragança Paulista hoje, quinta-feira, 12 de março. E aí eu quero fazer uma pergunta para você, Cláudio. Polêmica. Puxa, até que Você fim. sempre foi um cara que gosta de guerra. Não, guerra não, né? Pô. Umas Guerra, brigas, vai. Olhar de fora a gente vê como guerra. E entre todos os projetos que você tem desenvolvido para defender os interesses da população e do município, você entrou em um agora duro, desafiante, que é diminuir a quantidade de vereador na cidade. Eu te pergunto, primeiro, você não está procurando chifre na cabeça de cavalo? Sarna para se coçar? Caminhada? Sarna para se coçar? Isso não é uma coisa muito difícil, Cláudio? É difícil, sim, mas a minha ideia é um pouco mais abrangente. Eu não quero só diminuir o número de vereadores, eu quero diminuir o custo do legislativo. Nós estamos num momento no Brasil que é hora de cortar privilégio, é hora de cortar custos, é hora do vereador ganhar menos, é hora do vereador trabalhar mais. E aí eu tinha um compromisso com a sociedade bragantina de que, caso eu me elegesse vereador, eu ia colocar esse tema em discussão. E aí o pessoal fala, pô, Cláudio, mas por que só agora, em 2020, ano de eleição, e para a próxima legislatura? Pelo seguinte, esse tipo de projeto, para eu apresentar aqui, eu tenho que ter a assinatura de mais 6 vereadores. E no decorrer dos anos, gente, vou apresentar o projeto, e não conseguia as 6 assinaturas. E aí a gente achou uma alternativa, que seria a iniciativa popular. Então, se eu não tivesse as assinaturas dos vereadores, eu iria para a rua pegar 5% do eleitorado. Aí esse projeto entrava só com a minha assinatura e como de iniciativa popular. Cheguei na Câmara nesse ano e falei, gente, nós precisamos resolver isso. Apresentei na tribuna, o projeto é esse, se eu não tiver assinatura, eu vou pegar as assinaturas da população. E na mesma hora, outros 6 vereadores assinaram o projeto e ele está tramitando. Deve ser votado agora, no mais tardar, até o mês de abril. Fizemos 2 audiências públicas, aí vem o corporativismo, né? O pessoal que é pré-candidato a vereador não quer que mude, porque diminui a chance de se eleger. Quem é vereador? Um grupo disse que beleza, o outro apresentou uma emenda para baixar de 19 para 15, não para 11, e está essa discussão. Nós vamos ter agora a oportunidade de cada um de casa, que tem uma pessoa que votou, falar, olha, puxa vida, eu concordo com a ideia, mas a ideia é qual? Baixar o custo legislativo. Eu já defendi publicamente que seria melhor ter 19 vereadores, e eu mudei de ideia. Mas por que eu mudei de ideia? Porque eu estou aqui agora e eu vi que com 11 vai fazer a mesma coisa. Vai fazer a mesma coisa e vai custar menos. Eu entrei aqui na Câmara com uma ideia de, através do exemplo, mudar o que os meus colegas fazem. Consegui pouca coisa. Fiquei 2 anos sem usar o carro da Câmara, que é um direito do vereador, para ver se alguém me acompanhava e não usava. Não deu certo. Fiquei aqui, eu não usava nem a vaga que tem privativa do vereador. Estacionava lá no canto, normal. Quando entrou esse projeto de 11, aí você falou o termo de guerra, e realmente está uma guerra nos bastidores. Tem um grupo que não quer que esse projeto passe, tem um outro grupo que quer, mas está meio ainda assim naquela moita, e a gente vai ver no plenário agora. Eu tenho esperança que a gente vá diminuir o número de vereadores, mas para isso eu preciso de 13 votos. Eu tenho um já, garantido, que é o meu. Falta 12. É isso aí. Olha só, vocês viram que, vocês estão vendo que, na verdade, tem muita coisa para perguntar para o Cláudio Moreno. Mas eu queria mesmo agora te parabenizar, dizer que você tem uma coisa que, para mim, a pessoa é muito importante como eleitor, como brasileiro, que é a honestidade. Isso para nós é muito importante nesse mundo político. Eu conheço você há bastante tempo. Uhum. Chato às vezes. Verdade. Mas talvez por causa dessa questão da personalidade em cima do que é correto. E também te parabenizar pelo que você vem desenvolvendo como vereador. E eu acho que eu vou deixar essa frase aqui, que é para minha pessoa, para sua pessoa e para você que está nos ouvindo. Dê exemplo. Eu acho que isso é a melhor forma de influenciar as pessoas. É fazer o que você está fazendo. Dar exemplo.
Eu quero te agradecer. Poxa, obrigado, Rodinei. Eu queria terminar essa entrevista contigo dizendo o seguinte: nada mais importante do que você exercer a sua profissão ou exercer o mandato que você ganhou do povo naquilo que você acredita. E quando você acredita em algo, a tendência é você conseguir mudar a situação. Mas no caminho tem muita pedra, vai ter atrito. Eu costumo dizer para os meus colegas vereadores que não é pessoal. Eu tenho essa ideia e vou trabalhar para defendê-la, mesmo que eu tenha que enfrentar todos os outros 18 vereadores. Alguns colegas meus aqui já têm entendido isso, há um respeito deles para comigo e de mim para com eles, mas eu concordo pouquíssimo com o que eles pensam. É pouco mesmo. Pouca coisa do que os demais vereadores pensam em termos de exercer o cargo de vereador, eu concordo com eles. Porque eu defendo a seguinte tese para encerrar. Caramba, se você me elegeu e você tem uma demanda, por que eu vou deixar de trabalhar por essa demanda? Só porque ela dá atrito? Não. Eu estou aqui defendendo o que a sociedade quer. Um grupo da sociedade que me procurou e falou, olha, isso aqui é mais importante. Como a gente às vezes vê, as pessoas não acompanham muito o que acontece na Câmara. Só quando dá uma polêmicazinha, o pessoal, opa, ficou sabendo disso e tal. Pessoal, acompanhe pelas redes sociais, ó, YouTube, Facebook, site da Câmara. Hoje dá para você ficar na sua casa, de boa, perna para o ar, no sofazão lá, acompanhando o que acontece na Câmara. A sessão, Rodinei, ela é um pouco chata, porque ela é técnica. Mas ali, às vezes, tem coisas que a gente está votando, está mudando sua vida e você não está nem sabendo. Exatamente. Por isso que é importante acompanhar. A gente tem assessoria para isso, estou à disposição. Aqui, ó, 24 horas no ar, WhatsApp, Instagram, tudo. Respondendo às pessoas. E eu queria agradecer a você, primeiro, pela sua amizade, segundo, por você ter vindo aqui bater esse papo, e eu continuo à disposição. Gente, é isso. Cláudio Moreno, uma das pessoas mais importantes politicamente dentro de Bragança Paulista. Como a gente também quer fazer uma coisa um pouco curta, talvez em um outro momento você me dá uma oportunidade para falar para mim e falar comigo e com eles dessa revolução que aconteceu nos últimos anos aqui em Bragança Paulista, que transformou a nossa cidade. Tá marcado, a hora que você quiser. Abraço, gente. Tamo junto. Rodinei, Cláudio Moreno. Fique com Deus.